Gravando mais uma aula aqui no canal, me chamo Caio Esper e sejam muito bem-vindos. Essa aula daqui é sobre glucagon. É uma continuação da aula passada. Lembra que a aula passada de conteúdo eu falei sobre a insulina, que é o hormônio que atua no excesso de energia. Então, quando você está lá com a glicemia alta dentro do sangue, ou seja, com uma taxa elevada de glicose, a insulina é acionada e ela vai diminuir a taxa de glicose. Ela vai diminuir a sua glicemia. Como eu explico isso na aula passada. Então, se você ainda não assistiu, assiste lá, tá? Antes de assistir essa. O glucagon, ele é o oposto. Ele é o hormônio da falta de energia, da hipoglicemia, tá? Então, quando está faltando glicose no sangue, o glucagon é acionado. E o que ele vai fazer? Ele vai aumentar a concentração de glicose, ou seja, ele vai subir sua glicemia, tá? Mas vamos pro iPad aqui para eu explicar melhor. Então aqui, ó, eu fiz um roteiro para a aula, tá? Aula de glucagon. Se você quer esse roteiro, só clicar no link na descrição, não precisa pagar nada, tá? Só clicar no link na descrição e você tem acesso ao roteiro. Deixa eu até adicionar um negócio aqui para ficar mais tranquilo, tá? Então a gente tem o glucagon, tá? Onde é que ele é fabricado e por que essa aula é uma continuação da outra? Ele é fabricado no mesmo lugar que a insulina, ou seja, lá no pâncreas, eu vou ter dentro do pâncreas as ilhotas pancreáticas, e nessa ilhota pancreática eu vou ter aquelas células beta, tá, que produzem insulina, e as células alfa que produzem glucagon. Tá? Então aqui, ó, peguei uma imagem aqui para ficar mais claro. Essas células de azul aqui, ó, azul claro, são a insulina, tá? Essas aqui, ó. E as de azul escuro são o glucagon. É as células alfa que produzem o glucagon, tá? Células azul clara, células beta que produzem insulina, células azul escura produzem glucagon. Células alfa. Tá. Caio, como é que ela produz o glucagon? É um mecanismo parecido com o da insulina. Eu até já adiantei aqui, mas vou apagar aqui para explicar de novo. Vamos lá. Então, isso aqui é uma célula alfa. Então, célula alfa. Tá? De novo, dentro do pâncreas, dentro das ilhotas pancreáticas. A célula alfa, dentro do DNA dela, ela vai ter as informações para fabricar o glucagon. Tá? Então, ela tem o gene do glucagon. Esse gene, a primeira coisa que ele tem que ser é transcrito. Então, eu tenho que transformar esse gene no DNA em RNA mensageiro. Lembra, o RNA mensageiro, ele vai ser encaminhado para o ribossomos e no ribossomos ele vai ser traduzido em uma proteína. Então, o RNA mensageiro, após ser transcrito, vai para o ribossomos, tá? Passar aqui no ribossomos e vai fabricar, vai ser traduzido em proteína. E qual proteína que forma? Ó, a pré-pro-glucagon. Tá? É parecido com a pré-proinsulina. Lembra que a gente primeiro tem que sintetizar a pré-proinsulina para depois formar a insulina. Aqui a gente sintetiza o pré-proglucagon para depois transformar em glucagon. E Caio, como é que a gente transforma em glucagon? Bom, o ribossomos produziu essa proteína, ele joga lá pro complexo de Golgi, tá? Pro complexo de Golgi. E o complexo de Golgi, só para você entender, o pré-proglucagon é uma molécula zona, tá? Que dentro dela eu vou ter o glucagon, as partes necessárias para o glucagon, e eu vou ter uma parte que eu não uso para sintetizar glucagon, que nesse caso é inútil, tá? Essa parte que não foi utilizada, quando eles forem para o complexo de Golgi, ela vai ser clivada, ou seja, eu venho aqui, ó, e corto ela. E vai sobrar o quê? O glucagon. Tá? Então, qual que é o processo? Vamos voltar, qual que é o processo? Bom, primeira coisa, ele está no DNA, então eu tenho que tirar ele do DNA, né, transcrever, depois traduzir a fita de RNA, vou formar o pré-proglucagon, que vai ser levado para o Golgi, que vai ser clivado e vai formar o glucagon. O glucagon, ele é composto basicamente por, decola isso aqui, ó, GLP-1 e GLP-2, tá? Então aqui, ó, GLP-1 e GLP-2, tá? Que são as sequências de aminoácidos dele. Tá? E tem um outro aqui, ó, no meio que chama IP1, tá? Continuando, vamos voltar aqui para o roteiro da aula. Então aqui, ó, eu sintetizei o glucagon,
Nesse processo aqui, ó, a mesma coisa que eu falei, aqui, ó, eu tinha a molécula de pré-proglucagon, de proglucagon, vai ser crivada e vai formar o glucagon, que é esse da direita aqui, tá? O que acontece? Aprendeu como é que sintetiza o glucagon. E eu falei para vocês que ele vai aumentar a glicemia, vai aumentar a quantidade de glicose no sangue. Como é que ele aumenta a quantidade de glicose no sangue? Ó, a primeira coisa que ele faz, aqui não ficou bom, mas eu vou mostrar outra forma aqui. Ó. Primeira coisa que ele faz, como é que ele coloca a glicose no sangue? A gente tem glicose armazenada em glicogênio. Né? Lembra que o glicogênio é o polímero de glicose. A gente formou glicogênio com a insulina. De novo, se não assistiu a aula passada, assista. Dá para eu pegar essa glicose estocada e jogar no sangue. Então, um dos efeitos que ele faz é pegar esse glicogênio, né, e o principal efeito, na verdade, é eu pegar esse glicogênio e quebrar em glicose. E pegar essa glicose e jogar no sangue. Tá? Então, esse é o principal processo em que ele aumenta a glicemia no sangue. Ele quebra glicogênio em glicose. Caio, como que ele faz isso? Tá? Se eu falar só isso, não, o glucagon aumenta a glicemia no sangue quebrando o glicogênio. Aí seria muito aula de ensino médio. Aqui eu tenho que mostrar como é que esse processo é feito. Então vamos lá. Como é que o glucagon atua? Eu sempre brinco com vocês. Nunca o hormônio vai mandar um SMS para a célula e falar assim, célula, faz isso aqui. Não, não é isso. Tem toda uma cadeia. Como é que é? O glucagon, ele vai lá na célula hepática, que é aquela célula que armazena glicogênio, que mais armazena glicogênio, e vai se ligar ao receptor de glucagon. Então, eu tenho um receptor lá na célula hepática para o glucagon. Esse glucagon, se ligando ao receptor, o que ele vai fazer? Ele vai ativar a adenilciclase, que é essa enzima aqui. Então, ele chega no receptor, lá na célula hepática, se liga ao receptor e ativa a adenilciclase. A adenilciclase, o que ela vai fazer? Deixa eu arrumar meu computador aqui. O que ela vai fazer? Ela vai transformar ATP em AMP cíclico. Então, ela pega o ATP, né, e transforma em AMP cíclico. Esse AMP cíclico, o que ele faz? Ele vai pegar a pKa, tá? Que é o quê? Que é a reguladora de proteína quinase e vai ativar a pKa. Vai ativar a proteína reguladora de proteína quinase. Tá? Essa pKa ativada, ela vai ativar a proteína quinase. PPK. Tá? Ou seja, fosforilar ela. Ativando a proteína quinase, eu transformo fosforilase B em fosforilase A. E essa fosforilase A, tá, vai promover a quebra do glicogênio em glicose e 1-fosfato. Só que tem um problema. Lembra que eu falei para vocês lá na aula de insulina que quando a gente vai colocar a glicose para dentro da célula hepática, a gente tem que jogar um fosfato nela? Por quê? Porque senão ela sai da célula. Agora o glucagon quer tirar ela da célula. Então eu tenho que tirar esse fosfato. Tá? Então aqui, ó, eu formei glicose e 1-fosfato, mas eu tenho que tirar esse fosfato para a glicose sair da célula. Tá? Então ela vai ser desfosforilada para formar a glicose sem o fosfato. Tá? Então após eu formar a glicose 1-fosfato, eu tenho que tirar esse fosfato dela. Então desfosforilar ela. Tá? Aí formando a glicose, eu consigo tirar ela da célula hepática. E ela vai para o sangue, aumentando a glicemia. Pegaram? Pegaram? Simples o processo. Entenderam? Outra coisa que ele faz, outra coisa que o glucagon faz para aumentar a glicemia é gliconeogênese. O que é gliconeogênese? Gliconeogênese é eu transformar coisas que não são glicose em glicose. Entendeu? Então, por exemplo, o glucagon ele vai aumentar a captação de aminoácidos na célula e transformar esses aminoácidos em glicose. Pegaram? Assim também eu aumento a quantidade de glicose. Isso é ruim para quem faz musculação, por exemplo, porque você está transformando proteína em glicose. Está consumindo proteína. Entendeu? Aqui eu coloquei outros efeitos. Tá? Ah, Caio, por que você não aprofundou em gliconeogênese? Porque isso não é matéria de agora, é matéria de metabolismo de carboidrato. Tá?
Posso dar essa aula em outro horário, mas aqui eu quero focar no glucagon e nos efeitos dele, tá? Aqui, ó, outro efeito do glucagon. Só que esses efeitos aqui que eu vou citar agora só ocorrem se tiver muito glucagon, tá? Se a taxa de glucagon estiver muito alta. Ó, a gente vai ativar a lipase das células adiposas. Então, eu tenho células de gordura. O que o glucagon vai fazer? Vai promover a quebra de gordura, tá? Para quê? Para disponibilizar esse ácido graxo para virar energia, tá? Então, uma coisa que ele faz é ativar a lipase nas células de gordura. Lembra, isso em muita concentração, tá? Outra coisa que ele faz, ele aumenta a força do coração. Fazendo isso, ele aumenta o fluxo sanguíneo, tá? Então, além de ativar a lipase para pegar mais gordura e jogar no sangue e usar, ele vai, usar a gordura, tá? Ele vai aumentar a força do coração e assim aumentar o fluxo sanguíneo. Outra coisa também, ele aumenta a secreção biliar e inibe a secreção de ácido graxo. Ácido gástrico, tá? Então ele tem esses outros efeitos. Mas, igual eu falei, o principal que vocês devem mais aprender, mais focar, é na parte da glicose. É o que ele faz com a glicose. Tudo bem? E agora vamos para a regulação de glucagon. Como é que a gente regula o glucagon? Como é que o corpo faz para decidir quando que ele vai lançar glucagon? Tá? É o seguinte, a gente tem basicamente três mecanismos. Quais são eles? Bom, o primeiro é a glicose. Então, como é que é? Se eu tiver muita glicose, ou seja, excesso de energia, eu vou ativar o glucagon? Não. O glucagon é o hormônio da falta de energia. Quem é o hormônio do excesso de energia é a insulina. Então, quando eu tenho uma glicemia alta, né, muita glicose no sangue, eu vou ter uma inibição de glucagon e um aumento de insulina. Agora, quando a gente tem uma hipoglicemia, glicemia baixa no sangue, eu vou ter o contrário, eu vou ter secreção de glucagon e inibição de insulina. Tá? Esse é o efeito mais poderoso na regulação de glucagon. Outros efeitos, a gente tem o exercício intenso, tá? Então, em meio a exercício, atividade física intensa, a gente vai ter uma estimulação do glucagon, tá? E também a presença, o aumento de aminoácidos no sangue. Tá? Então, por exemplo, comer uma refeição, comi, 300 gramas de frango, né? Uma refeição com muita proteína. Eu vou estimular a secreção de glucagon. Tá? E é basicamente isso. Basicamente isso a aula. Tá? É uma aula menor do que a insulina, porque eu me baseei no Guyton e a galera não discorre muito sobre o glucagon. Eu tive que pegar muita informação fora do Guyton, pra você ter ideia. E é isso a aula. Espero que vocês tenham gostado. Se deixou, deixa o like. Se gostou, deixa o like. Tá? Vai me ajudar demais. Se inscreva no canal se não for inscrito. Me siga no Instagram. E até a próxima aula.